Não seja quem Satanás quer que você seja. Nossa, Manu, começou pesado assim, sim, começou, porque esse é um assunto muito importante que o Senhor já falou várias vezes comigo, porque infelizmente ainda acontece, porque nós estamos nesse mundo caído, infelizmente ainda, mas o Senhor tá voltando, aleluia. Então ainda acontece na nossa vida de vir vozes na nossa mente. Vozes que a gente sabe que não é a gente, mas tipo, parece que é a gente, sabe? Não sei se você já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Que às vezes você tá na rua, você tá fazendo qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo, tipo, nada demais. Ou tomando banho, ou comendo, ou até mesmo louvando e adorando o Senhor. E vem aquele pensamento: eu sou pecadora, eu não sou amada. Deus não me ama, e tipo, várias coisas, e tem pensamentos específicos também que vêm falando sobre aquilo que nós éramos no passado. Então vamos supor, você era uma pessoa, deixa eu ver, algum exemplo que eu posso usar pra você. Você era uma pessoa muito mentirosa. Então você, quando você não conhecia Cristo, você mentia muito, tudo, todo tempo, e era até um pecado de estimação seu que você não conseguia vencer, até tentava, mas não conseguia. Isso porque você não conhecia ao Senhor, né? Mas você era muito mentirosa. E aí quando você conhece a Cristo, você não tem mais esse hábito, você já foi completamente curado, você não vive mais, curado não, liberto, e você não vive mais essa prática, e você já venceu isso no Senhor. Tipo assim, às vezes você vai dar uma mentirinha, tipo, rapidinho, infelizmente sim, continua sendo pecado, mas não no mesmo nível que antes, vamos por assim, né? E só que aí você tá lá fazendo qualquer coisa e vem aquele pensamento mentiroso na sua cabeça falando assim: você é mentiroso. Sim, tipo, você é mentiroso, sim. Só que esse pensamento, ele não vem, você é mentiroso. Esse pensamento vem, eu sou mentiroso. Por quê? Porque essa é uma estratégia de Satanás pra você ser quem ele quer que você seja, e não aquilo que ele sabe que você é. Porque Satanás e os demônios inteiros sabem que você é filho de Deus quando você aceita Jesus. Só que ele quer que você não acredite nisso. Porque quando você não sabe quem você é e você fica nessa dúvida de, eu sou filho de Deus mesmo, e quando você tem todas essas dúvidas e não tem a plena convicção da sua identidade, isso é um caminho aberto para Satanás fazer aquilo que ele quiser. Mas como assim, Manu? Porque quando nós sabemos quem nós somos em Deus, nós agimos com essa posição, nós temos essa posição e nós não somos abalados por aquilo que, pelas mentiras de Satanás. Mas quando nós damos lugar a ele e nós não temos essa firmeza na nossa identidade, nós damos lugar ao que ele diz ao nosso respeito. Então vamos dar um exemplo. Eu sei que eu sou filha de Deus, mas tem outra pessoa que é filha de Deus também, porque aceitou Jesus, só que ela não tem essa mesma convicção que eu tenho. Mas qual que é a diferença? Eu não tô entendendo ainda. Vamos supor, nós duas somos filhos de Deus. Eu tenho a plena convicção disso, só que ela fica na dúvida, sabe? Será que eu sou filha de Deus mesmo? Tudo mais. Eu aceitei Jesus, mas será mesmo que eu sou filha de Deus? Porque às vezes tem pessoas que, infelizmente, são assim, que não tem essa plena convicção. Por isso que nós precisamos ser completamente convictos de que nós somos o Senhor. Tá, mas vamos lá. Enfim, dei esse exemplo de duas pessoas, eu e mais uma. E aí, nós dois passamos por um problema, um processo aí da vida, né? Que é o quê? Vozes na mente. Eu tô louvando e adorando o Senhor, e vem aquele pensamento: você não é filha de Deus, Deus não te ama. Só que não vem assim, fala: eu não sou filha de Deus, Deus não me ama. E beleza, só que também tem outra pessoa que não é convicta, eu sou convicta. E também ela tá adorando o Senhor e vem esse mesmo pensamento. Qual que é a diferença? A diferença é que, por eu ser convicta da minha identidade, eu não vou dar lugar. Vai vir esse pensamento na minha mente e eu vou fazer: opa, peraí, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus e eu vou declarar quem eu sou em Deus. Então vem esse pensamento na minha cabeça: eu não sou amada, eu não sou filha de Deus e tudo mais. Eu não vou alimentar esse pensamento mentiroso que eu sei que não vem de mim, não vem de Deus, vem de Satanás, obviamente, se não vem de mim, porque eu sei quem eu sou, e não vem de Deus, porque Deus não falaria nunca isso pra mim. É de Satanás, obviamente. Então eu vou pegar esse pensamento e eu vou falar: Senhor, eu rejeito esse pensamento mentiroso, que eu sei que não vem de mim, não vem do Senhor, e vem de Satanás, e eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sou filha amada, sou vencedora, e o Senhor me ama. Só que vem e beleza, passou, aconteceu. E aí, continuo louvando e adorando o Senhor, com experiências incríveis com Deus. Só que aquela pessoa que tá no mesmo, que passou pelo mesmo problema que eu, por não ter a convicção, ela, ao invés de declarar, ela alimentou esses pensamentos. Como assim, Manu?
vê esse pensamento na mente dela, enquanto ela tá adorando o Senhor, e ao invés de ela declarar o contrário, ela vai, nossa, peraí, eu não sou amada. Então quando ela não declara ao contrário aquilo que Satanás falou sobre ela, ela tá dando lugar, ela tá sendo quem Satanás quer que ela seja, ao invés de ela vencer isso falando a identidade de fato que ela é. Que é o quê? Filha amada e Deus a ama. Jeremias 29:11. Vamos ler. Pega sua Bíblia aí e vamos ler juntos. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Cara, a palavra de Deus diz que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Você vai mesmo acreditar nas mentiras de Satanás? Cara, Deus diz. Por isso que é tão importante nós termos esse tempo com o Senhor de ler a palavra, porque a palavra de Deus não diz somente a respeito de Deus, mas diz ao nosso respeito também. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus e Deus nos revela também quem nós somos nele. Sabe, antes, quando eu não conhecia Cristo, de fato não tinha um relacionamento com Ele, eu não sabia quem eu era. E vinha todos esses pensamentos e eu cedia a eles, eu acreditava neles e eu acabava sendo quem Satanás queria que eu fosse, não aquilo que Deus dizia, dizia sobre mim. Então eu dava lugar e eu falava. Então, vamos supor, mesmo ponto de antes, eu tava lá fazendo qualquer coisa e por não ter intimidade com Deus, mesmo eu tendo aceitado a Cristo, já tinha aceitado a Cristo, mas por eu não conhecer a Deus, não ter intimidade com Deus, eu aceitava aqueles pensamentos e vivia uma vida de pecado, porque Satanás falava pra mim, você é mentirosa, só que vinha na minha mente, não como você é mentirosa, vinha, eu sou mentirosa, e eu acreditava naquilo e vivia esse pecado e continuava a mentir normalmente, porque eu acreditava que eu era aquilo, porque Satanás dizia que eu era aquilo na minha mente, só que falando como eu, não como ele, entendeu? Cara, é muito louco isso. E quando nós temos essa revelação que esse pensamento não somos nós, mas é ele, nós podemos vencer, sabe? Muitas pessoas não têm vencido essas vozes na mente simplesmente porque acham que é elas mesmas pensando e não Satanás colocando pra despistá-las da verdadeira identidade delas no Senhor. Uau, meu Deus, é muito louco isso. E o Senhor nos chama a vivermos uma posição de filhos amados, de vencedores. Nossa, o Senhor tá me lembrando, meu Deus. Uau, muito louco. Lá em 1 João, abra lá comigo em 1 João. Cadê? Vamos achar aqui. 1 João, eu já falei esse texto já também em outros vídeos, então assiste os outros vídeos também pra você continuar sentindo a palavra de Deus e quando vir todos esses problemas já saber o que fazer, porque você sabe aquilo que Deus diz a seu respeito. 1 João, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler ao 12 ao 14, só pra vocês entenderem mais ou menos. Mais ou menos não, vocês vão entender. Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês já venceram o maligno. É muito interessante que a palavra de Deus diz várias coisas sobre nós. E dentre elas, somente nesse versículo aqui, fala várias coisas que são uma estratégia de Satanás, que ele fala ao contrário, mas quando nós abrimos a nossa Bíblia, vemos aquilo que Deus diz que nós somos e acatamos a palavra de Deus no nosso coração e temos a convicção disso, vai vir, porque, às vezes vem pensamentos na nossa mente falando assim, peraí, volta aqui. No primeiro versículo que nós damos aqui fala, escreva vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Só que às vezes vem na nossa mente ao contrário disso. Vem na nossa mente assim, eu não sou perdoado. Eu pequei, Deus não vai me perdoar. E quando nós não conhecemos aquilo que Deus diz a nosso respeito e acreditamos nessa mentira de Satanás que colocou na nossa cabeça, nós perdemos, nós focamos nesse problema, nós nos afastamos daquilo que nós poderíamos estar vivendo no Senhor, porque nós já fomos perdoados, nós somos filhos e nós temos uma nova posição no Senhor, uma nova identidade, e nós perdemos a
algo novo do Senhor, algo que nós poderíamos estar vivendo, uma paz incrível, extraordinária, que excede todo entendimento para nós, e nós perdemos coisas incríveis que nós poderíamos estar desfrutando no Senhor naquele tempo, porque ao invés de nós confiarmos naquilo que Deus diz ao nosso respeito, nós cedemos e nós nos tornamos, vou usar entre aspas aqui, porque nós continuamos sendo filhos de Deus, nós continuamos sendo perdoados, mas quando nós damos lugar a Satanás e acreditamos naquilo que ele está falando sobre nós, nós não vamos deixar de ser filhos, nós não vamos deixar de ser perdoados, mas nós vamos nós vamos tomar uma posição, nós vamos tomar uma identidade falsa que ele colocou sobre nós, entende? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor, existe um rei, pensa aí num rei, e existe o bobo da corte. O rei tá lá no seu castelo e tudo mais, e do nada ele tá sentado no trono e fala assim: eu não quero mais ser rei, eu vou ser um bobo da corte. E ele fala assim pro bobo da corte: bobo da corte, agora eu vou ser o bobo da corte com você. Eu não quero mais ser rei, eu quero ser o bobo da corte. Ele pega essa posição de bobo da corte, se veste como bobo da corte, age como bobo da corte, e enfim, é isso. Eu vou perguntar pra você agora: o rei deixou de ser rei porque ele se vestiu como bobo da corte, porque ele agiu como bobo da corte? Não, ele não deixou de ser rei, mas porque ele cedeu a um desejo da mente dele, que veio, vamos supor, veio na cabeça dele assim: você é um bobo da corte, eu sou um bobo da corte. Então ele fala, ele cedendo a esse pensamento que veio na cabeça dele, ele sai do seu trono, sai da sua posição de rei, pega a roupa do bobo da corte e age como um bobo da corte. Mas ele não deixou de ser rei. Sabe, e às vezes acontece isso com a gente. Nós somos filhos amados do Pai. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Sabe, nós somos mais do que vencedores. Tudo isso aqui que eu tô falando não é que veio da minha boca não, que veio aqui da minha mente não. É aquilo que Deus diz a nosso respeito na palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, se alimente dessas verdades, sabe? E quanto mais você se encher dessas verdades, mais a sua mente vai se encher com essa convicção. E quando vier todas essas vozes mentirosas de Satanás, você vai saber o que declarar. Porque às vezes vem esses pensamentos e a gente fica, sabe, tipo, o que eu faço, sabe? Mas quando a gente sabe quem nós somos, que é aquilo que Deus diz ao nosso respeito, vem todas essas mentiras de Satanás, e eu sou pecadora, eu não sou amada e tudo mais. Aí vem esses pensamentos e a gente faz o quê? A gente, peraí. Eu sei quem Deus diz ao meu respeito, eu sei que esses pensamentos não são pensamentos de Deus ao meu respeito, não é aquilo que Deus diz que eu sou, não é, eu não acho que eu sou isso, então eu declaro ao contrário, eu falo: eu sou filha amada do Pai, eu sou mais do que vencedora, eu sou capaz, eu sou tudo aquilo que Deus disse que eu sou, e eu vou declarando, sabe? Esses pensamentos vão sumindo e vai colocando nos nossos próprios pensamentos a convicção do nosso coração, que é a nossa identidade verdadeira no Senhor. Sabe, muitas vezes acontece aquilo que aconteceu da história do bobo da corte do rei. Muitas vezes a nossa identidade é de filhos quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, sabe? Mas muitas vezes vem esses pensamentos e a gente assume uma identidade que não é nossa. E aí vamos supor, sou filha de Deus, vem um pensamento que diz que eu não sou filha de Deus e eu começo a agir como não filha de Deus. Como as pessoas vivem nesse mundo. Eu vou deixar de ser filha de Deus? Não, mas eu tô agindo como se não fosse. Porque eu assumi uma identidade que não é minha, mas porque eu não sou convicta. E eu cedi esse pensamento mentiroso que Satanás colocou na minha cabeça, essas vozes na minha mente. Eu perdi perdi algo que eu poderia estar vivendo com o Senhor, sabe? Eu poderia estar vivendo coisas mais extraordinárias e excelentes, mas porque eu não estava convicta e cedi essas mentiras de Satanás, eu tô vivendo largada no mundo, entendeu? Sabe? E às vezes isso acontece às vezes com a gente. Eu não preciso, sabe, começar a viver no mundo e praticar essas coisas. Às vezes é uma coisa, entre aspas, boba, que vem de eu sou mentiroso. Aí eu começo a mentir, sabe? Isso não é aquilo que Deus nos chamou pra vivermos. Mais uma vez eu te digo, não seja quem Satanás quer que você seja. Quem te define não é ele. É Ele te define, Deus te define.
Deus me define, te define, e tudo aquilo que Ele diz a nosso respeito está na palavra. A gente leu aquele versículo de Jeremias 29, vou abrir aqui de novo com vocês, porque eu sinto muito forte no meu coração da gente ficar lendo ainda. Lê a última vez aqui, porque o vídeo já tá acabando, infelizmente, já deixa seu like aí. Cadê? Jeremias 29, 11, que diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E quando nós sabemos disso, temos a convicção disso, nós não vamos nos tornar aquilo que Satanás quer que nós sejamos. Mesmo que a gente ceda, nós não somos aquilo que ele diz, nós somos aquilo que Deus diz. Mas quando nós aceitamos aquilo que Satanás diz, a gente age de uma maneira que não é a nossa identidade, entendeu? É aquela história do rei e do bobo da corte que eu falei pra vocês, sabe? Então, o que eu quero falar com vocês nesse vídeo é que não acontece somente com você, sabe? Porque muitas vezes eu achava que isso acontecia comigo, de vir esses pensamentos, essas vozes na minha cabeça, mas eu percebi que não. O Senhor falou pra mim que não, porque muitas pessoas também passam por isso, e por isso eu achei tão importante postar e compartilhar esse vídeo, essa palavra aqui no YouTube, enfim, na vida, pra vocês, pra que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Isso também acontece com milhares de outros cristãos, mas nós estamos juntos no Senhor. E eu quero te falar para que você não se torne aquilo que Satanás quer que você se torne. Você é filho de Deus. Essa identidade é sua, ele não pode roubar de você. Não aceite esses pensamentos mentirosos que vêm na sua mente. Quando vier todos eles, declara ao contrário ao que Satanás está tentando te dizer. Ele diz: você não é filho, você vai declarar: eu sou filho de Deus. Ele diz: você é mentiroso, com um pensamento como eu disse. Ele não diz você diz eu sou. Então você vai falar: não, eu sou verdadeiro, eu sou filho de Deus, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e vai declarando todas essas verdades, porque muitas vezes vão vir várias mentiras de diversas maneiras. E o que você vai fazer? Cedê-las? Não. Você vai declarar os pensamentos de Deus ao seu respeito. E muitas vezes, algo que eu faço muito também, além de declarar aquilo que Deus diz a meu respeito, eu também declaro aquilo que diz lá em 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que diz que nós temos a mente de Cristo. Então quando você sabe que você tem a mente de Cristo, você não vai aceitar esses pensamentos, você vai falar assim: opa, eu tenho a mente de Cristo, portanto eu só aceito pensamentos bons, agradáveis, louváveis e aquilo que Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por você ficou até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. E é isso aí. Beijo. Amo vocês.